Muito boa noite, meus caros amigos, que o Mestre Jesus ilumine os nossos corações. Muito boa noite aos caros amigos que nos acompanham pelo canal Reencontro com a Vida. Muito boa noite a todos os nossos colaboradores, trabalhadores da Casa do Caminho, pronto atendimento no bairro da Sussuarana. Muito boa noite também aos caros amigos que sempre está conosco nos estudos da Gênese. Esse ano completa 7 anos de estudos ininterruptos. Para a gente que está na coordenação, é sempre uma alegria de estar buscando sempre aprender com os postulados da doutrina espírita. O estudo da Gênese certamente é fascinante. E nós estamos estudando atualmente, para quem está chegando pela primeira vez, estamos no capítulo 11. Esse capítulo 11 é um estudo que Kardec desenvolve, na qual ele vai falar sobre a Gênese espiritual. Só que nós estamos intercalando os estudos com a obra A Gênese e com o livro do professor, autor, escritor Gesiel Andrade. E o título deste livro é A Vida nas Esferas Espirituais. Então, eu estou usando os dois livros para acrescentar mais os nossos estudos. E hoje, o capítulo 11 do livro A Gênese, item 25, Kardec ele vai falar sobre a encarnação do espírito. Vejamos bem, como introdução para os nossos estudos da noite de hoje. A encarnação do espírito não é constante nem perpétua, é transitória. A encarnação do espírito não é constante nem perpétua, é transitória. Deixando um corpo, ele não retoma imediatamente outro. Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, vive da vida espiritual, que é a sua vida normal, de tal sorte que insignificante venha a ser o tempo que lhe duram as nossas reencarnações, se comparado ao que passa no estado do espírito livre, no mundo espiritual. Portanto, nós vivemos muito mais tempo no mundo espiritual, nas esferas espirituais, do que está encarnado. A encarnação nossa é um lapso de tempo muito pequeno, é uma experiência transitória muito rápida, mas a nossa verdadeira vida, a originalidade espiritual, a nossa paternidade divina é o mundo espiritual. É de lá que nós viemos e é para lá que nós retornaremos. Então, nesse item 25 do livro A Gênese, Kardec deixa bem claro que a vida na Terra é um piscar de olhar. No item 26, ele diz o seguinte: à medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se com o subtrair-se à influência da matéria, sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Ou seja, nesse item 26 do livro A Gênese,
Kardec diz que na medida que todos nós progredimos, o espírito evolui moralmente e eticamente, ele vai desmaterializando a matéria, o espírito vai ficando mais translúcido, o espírito vai se tornando muito mais puro. Portanto, essa é a introdução para a apresentação do estudo do livro A Vida nas Esferas Espirituais como complementação. Para fundamentar, Idma, que está chegando agora, né, minha amiga? Para a fundamentação do nosso estudo, eu vou apresentar a bibliografia. Esse livro que nós estamos estudando o livro está fundamentado no livro de Chico Xavier, Meus Pedaços de Espelho, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, Sexo e Destino, Ação e Reação, e a Vida Continua, o livro Entre a Terra e o Céu, Libertação, Missionários da Luz, que conta a reencarnação de Segismundo, No Mundo Maior, Nos Domínios da Mediunidade, o livro Nosso Lar, que é o mais conhecido, Obreiros da Vida Eterna, o livro Os Mensageiros, Escola no Além, A Caminho da Luz, Justiça Divina, Pensamento e Vida, Religião dos Espíritos, Falando a Terra, Instruções Psicofônicas, Parnaso de Além Túmulo, que foi a primeira obra que o Chico psicografou, Vozes do Grande Além, o livro Voltei e, por último, Cartas de uma Morta. Cartas de uma Morta foi a psicografia do Chico pela sua mãe João de Deus. A mãe de Chico vai psicografar esse livro, Cartas de uma Morta. Portanto, todas essas obras psicografadas pelo Chico de André Luiz é o que tem fundamentado os nossos estudos, que eu vou agora apresentar a vocês e a relação que nós estamos fazendo com o livro A Gênese, ok? Então, nesse capítulo, ou melhor, eu vou apresentar o estudo e vamos abrir para uma segunda parte para a intercessão de vocês. Vamos lá. Habitantes das regiões da segunda esfera espiritual, porque na semana passada falamos sobre as regiões do umbral, como é que é viver nas regiões do umbral. Habitantes das regiões da segunda esfera espiritual. Já os habitantes das regiões da segunda esfera espiritual são espíritos mais evoluídos e com o perispírito bastante sutilizado. Durante a experiência corporal, eles se esforçaram e conseguiram conquistar grandes burilamentos pessoais, com o bom uso que lhe fizeram das faculdades intelectuais e morais. Então, quando Kardec disse aqui no livro A Gênese, que na medida que você se intelectualiza, moraliza, o seu perispírito vai se transformando na medida que você vai evoluindo intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Eles se empenharam em trabalhar honestamente, vencer suas missões e provas e acumular princípios e riquezas imperecíveis. Com suas boas obras e bons exemplos, criaram ambientes agradáveis e bons modos de convivência e relacionamento na vida em família, nos locais de trabalho e nos meios sociais, sutilizando as percepções, capacidades e possibilidades do perispírito. Ou seja, esse é o perfil ético-moral dos espíritos que habitam as esferas espirituais, a segunda esfera espiritual, que eu vou explicar mais adiante. A primeira esfera, a segunda esfera, são ciclos de evolução.
E cada região, quando eu falo esferas, Idma, quando eu falo esfera, eu estou me referindo também às colônias espirituais. Cada colônia espiritual está em um andar de um prédio cósmico, vamos dizer assim. Dessa forma, as almas se apresentam na vida verdadeiramente dos benfeitores espirituais com muitos méritos, a ponto de terem sido conduzidas rapidamente para as condições de vida alegres e felizes instaladas pelos bons espíritos nas colônias das regiões lindas da segunda esfera do plano espiritual. Nelas, reencontraram os espíritos familiares e amigos com os quais passaram a conviver e se relacionar fraternalmente e trabalhar para obter ainda maior evolução espiritual. Ou seja, nós vamos nos reencontrarmos com os nossos entes queridos quando a gente deixar de existir na romagem física. Mas nós só vamos ter esse encontro se nós estivermos no mesmo patamar de frequência mental, psíquica e espiritual deles. Entendeu? Como eu falei na aula anterior, cada um de nós vamos sintonizar com o outro de acordo com o tipo de faixa vibracional energética emitido pelo nosso pensamento, porque o pensamento é vida em movimento. Para suas condições mentais, olha o que ele diz aqui. Pelas suas condições mentais e íntimas, as nossas condições mentais e íntimas de cada um de nós elevadas se adaptaram facilmente à vida em sociedade bem organizada e aperfeiçoada que se encontraram, ou seja, as regiões de esferas superiores, que é um dos níveis, os espíritos nessas regiões mais evoluídas, eles estão reunidos através de vamos dizer assim, de afinidades, de pendores morais e espirituais. Isso tem que ficar bem claro, porque aqui na Terra, minha amiga Idma, aqui na Terra, como eu falei na aula anterior, o bom, o homem de bem, está junto do homem que pratica a maldade. A maldade está sempre entre nós. Nós não sabemos quem é bom e quem é ruim. Você pega um transporte e dentro de um transporte você pode sentar ao lado de um anjo, não é? De uma santa, como também você pode sentar do lado de um pária, de um bandido. E a gente nunca sabe. Na sociedade terrestre, todos estão juntos, mas as sociedades, nas esferas espirituais, a divisão de casta social no mundo espiritual é de acordo com a elevação moral e espiritual do indivíduo. Eu já citei aqui anteriormente que quando eu conheci Chico Xavier, e eu digo isso assim de forma bem humorada, né? Quando eu conheci Chico Xavier, nos anos 90, eu sentei do lado de Chico, Idma. Eu fiquei conversando com o Chico. A senhora disse, olha, puxa a cadeira, sente ao lado dele, ele vai falar baixinho e você não vai entender o que o Chico Xavier vai falar. Eu fiquei muito emocionado, puxei a cadeira. Ele me atendeu na cozinha da residência dele lá em Uberaba. E aí eu fiquei 1 hora conversando com o Chico. A senhora dizia, olha, você tem que falar um pouco mais alto porque ele não está ouvindo direito. Esse rosto, Idma, que você está vendo aqui, ó, esse rostinho, eu colei o meu rosto no rosto de Chico. E fiquei 1 hora conversando com ele. E ele me dando mensagens edificantes. Ou seja, isso foi em 97, há 27 anos atrás. Portanto, quando eu desencarnar, Idma, eu não sei se eu vou estar na mesma esfera espiritual do Chico.
Ou seja, eu estava do lado de um anjo. Eu conheci a Irmã Dulce, não é? Eu tive o prazer de conhecer a Irmã Dulce e outras figuras, mas quando eu desencarnar, eu não sei se eu vou estar na mesma esfera espiritual deles. Percebeu a diferença? Então, quando o texto nos chama a atenção, e eu vou repetir, né? Então logo descobriram que não perderam as mesmas características, eu vou repetir aqui, pelas suas condições mentais e íntimas, pelas nossas condições mentais e íntimas elevadas, se adaptaram facilmente à vida em sociedade bem organizada e aperfeiçoada que se encontraram nas esferas espirituais, nessas colônias espirituais. Não é? Então, logo descobriram, então quem descobriu? Os espíritos que habitam essas regiões elevadas descobriram que não perderam as mesmas características, habilidades e costumes dos habitantes das nações, povos e raças a que pertenceram na face densa do planeta. Eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Não se enganem. A sociedade terrestre, a cidade que vocês moram, a metrópole que vocês moram, o vilarejo, a roça de onde algumas pessoas moram, as vilas, os vilarejos, as cidades, os campos, é uma cópia grotesca dos vilarejos, das vilas, dos campos, das metrópoles, das colônias espirituais. A tecnologia que nós utilizamos hoje, toda essa tecnologia que vocês conhecem hoje, ela teve origem da tecnologia que já é utilizado nessas esferas espirituais, nessas colônias espirituais, no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da medicina, no campo das políticas sociais. Elas têm uma matriz, elas nascem desses espíritos que somos nós, que residimos nesses mundos espirituais e ao reencarnar trazemos no nosso inconsciente profundo o conhecimento que nós adquirimos. Vocês estão vendo aqui atrás de mim uma biblioteca, uma livraria, enfim. O mundo espiritual tem infinidades de bibliotecas. O mundo espiritual tem transporte, tem veículos que é utilizado de uma colônia espiritual para outra, porque ainda tem espíritos que têm uma densidade pesada, que não conseguem volitar. Então, eles precisam de um veículo como a Aeróbios, que é narrado no livro Nosso Lar. Tem estradas que ligam a colônia espiritual a outra, narrada em toda a obra de Chico Xavier. Então não pense vocês que você vai desencarnar e vai virar anjo. Você vai dar continuidade o mundo espiritual, será a extensão do comportamento que você teve na Terra. O Emmanuel, ele vai dizer, o pensamento cria a vida que procuramos. Você é o que você pensa. O mundo aonde você reside é o que você pensa, o que você materializa. E é isso que o professor Gesiel apresenta nesses estudos. E aí ele diz o seguinte: habitantes das regiões, das esferas intermediárias e superiores da vida espiritual. As regiões das esferas espirituais intermediárias e superiores são habitadas por espíritos bastante evoluídos. E esses espíritos evoluídos, eles deixam essas regiões muito mais avançadas e vêm nos visitar, nos auxiliar constantemente a um intercâmbio. Como, por exemplo, quando a gente quer conhecer outro estado, a gente pega um avião, não é?
a gente pega um transporte, viagem de ônibus, ou de carro. Então, as estradas estão constantemente de veículos transitando de uma cidade para outro, de um estado para outro. Os aviões são transportes intercontinental, sai de um continente e vai para o outro. Assim é o mundo espiritual. O livro Memórias de um Suicida, minha amiga Suzana, Camilo Botelho, o Espírito, psicografado por Ivone Pereira do Amaral, vai narrar que espíritos que desencarnaram em Portugal através da porta do suicídio no século XIX, esses espíritos, eles tinham que ser trasladados, teria que sair do continente europeu para o continente sul-americano através da volitação, para participar de reuniões mediúnicas nos centros espíritas aqui no Brasil. Para trazer esses espíritos desencarnados, vai narrar Ivone Pereira que eles precisaram ter uma equipe de espíritos mais elevados, que criaram um campo energético para translandar esses espíritos. E muitas das vezes também é utilizado veículos no mundo espiritual para trazer espíritos que ainda têm uma densidade no seu perispírito. Então, essas esferas espirituais que ele fala aqui, daqui a pouco eu vou abrir aí para pergunta para vocês perguntarem. Eles, com esforços próprios, já conquistaram o saber e as virtudes, sendo identificados e distinguidos facilmente dos outros pelas práticas da sabedoria e do amor. Esse é o perfil desses espíritos que habitam essas esferas espirituais superiores. Eles próprios evitam fornecer. Isso aqui é interessante. Olha, a gente vê muitos falsos cristos, falsos profetas. Tenhamos muito cuidado com o que está acontecendo hoje, na atualidade. Há muitos falsos cristos e falsos profetas, utilizando-se o nome de Jesus, falando em nome de Jesus, mas na realidade são verdadeiros espíritos enganadores. Porque Jesus iria dizer, haverá falsos cristos e falsos profetas. Eles próprios, esses espíritos evoluídos, eles próprios evitam fornecer informações detalhadas a respeito das excelentes condições em que vivem nas regiões das esferas maravilhosas da vida espiritual. Eles são muito discretos, não fica alardeando. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Esses espíritos sábios, bondosos, humildes e justos, se preocupam principalmente em incentivar os espíritos ainda imperfeitos e os homens à prática do bem e ao cumprimento das suas obrigações e tarefas evolutivas que cabe a cada um de nós buscar seguir as mesmas pegadas que Jesus seguiu. O que eu fiz, vocês poderão fazer muito mais. Então, ele estava mostrando os caminhos para chegar ao ápice da evolução que o Cristo chegou. Então ele disse, aonde eu estou, vocês um dia chegará. E o que é que nós estamos fazendo para nos tornarmos espíritos mais justos, mais éticos? Recomendo insistentemente a realização das boas obras para que antecipe o acesso às regiões das bem-aventuranças, minha amiga Suzana. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Para você ver Deus, você tem que ter o coração puro. Você tem que ser espírito que já passou por inúmeras fases de transição para o seu crescimento espiritual.
Esses espíritos superiores, olha o que ele diz aqui. Olha que eu quero a participação de vocês, porque hoje tem muita gente nova aqui no grupo. Esses espíritos superiores são encontrados em todas as partes do universo, com suas capacidades mentais e íntimas elevadíssimas, percepções muito desenvolvidas e facilidade de deslocamento decorrentes das possibilidades do perispírito, muito sutilizado. Então, desempenham suas atividades e missões nas mais variadas regiões das esferas espirituais e crostas planetárias, atuando, vai concluindo esse texto, muitas vezes a nível interplanetário, intergaláctico, entre galáxias. Ele afirmou: há muitas moradas na casa do Pai. Há mundos físicos habitados. Há mundos espirituais. Não tem o nosso lar, que é uma colônia que está sobre o Rio de Janeiro? Não tem a colônia Redenção, que está entre a região metropolitana, entre Lauro de Freitas e a região metropolitana de Salvador, está localizado a colônia espiritual Redenção. Entre Irecê, Barra do Mendes, Morro do Gomes, Morro do Chapéu, eu vou repetir. Entre Irecê, Barra do Mendes, Morro do Gomes e Morro do Chapéu, que eu conheço, lá também tem uma colônia espiritual. Então, em Lisboa, Portugal, tem uma colônia espiritual chamada Servos de Maria. Em São Paulo, entre Santos e a capital, tem a colônia espiritual Alvorada Nova, que é a colônia espiritual mais antiga em território brasileiro. Em cada país tem as suas colônias espirituais, tem os vilarejos espirituais. Portanto, em outros mundos também tem colônias espirituais. Então, existe vida inteligente em todas as dimensões da vida. E aqui no outro item aqui que eu vou resumir, vai falar algo que eu acho que é interessante a gente pensar. A invisibilidade dos espíritos superiores e das suas esferas espirituais mais elevadas. Ou seja, por que os espíritos do umbral não conseguem ver os benfeitores espirituais mais elevados? Porque cada um está numa faixa de vibração densa. Vejamos bem. As regiões das esferas espirituais ascendentes são formadas com partículas e elementos da matéria universal em estados cada vez mais sutis e flexíveis. Isso as torna invisíveis. Ou seja, cadê Suzana? Suzana está ali. Tá? Suzana está hoje com cabelo produzido, né? Quem não conhece Suzana, viu, Idma? Não aprendi. Suzana é a pessoa que é o meu ponto aqui no grupo, que eu fico pegando no pé de Suzana, fico brincando com Suzana, né? Eu chamo ela de tia Suzana. Eu tenho a idade dela, mas fico chamando ela de tia Suzana. Né? Ela se acaba de dar risada. Então, assim, por que os espíritos inferiores não conseguem ver os espíritos superiores? Eu não estou usando essa camisa azul, isso é uma vestimenta. Mas na medida que você vai evoluindo, você vai mudando de vestimenta. O perispírito é a vestimenta do espírito. É o perispírito pode ser pesado e pode ser sutil. O que constitui o perispírito é o fluido cósmico universal. O espírito, que é uma energia radiante, ele vai, vamos dizer assim,
ele vai materializar com a sua consciência a sua forma do perispírito que ele terá, de acordo com a sua evolução espiritual. Então ele diz assim: então, as regiões das esferas espirituais localizadas mais acima da crosta planetária, bem como o perispírito de seus habitantes, são invisíveis para os espíritos que habitam e atuam nas regiões da esfera espiritual localizada abaixo. Qual é? A região que a gente está. O primeiro nível de umbral em que nós habitamos é a Terra. A Terra é um verdadeiro umbral denso, físico. E quando a gente sai da Terra, a gente vai para o primeiro apartamento desse hotel chamado umbral, que é a primeira esfera próxima à Terra e que nós estamos nesse verdadeiro intercâmbio mais próximo. É muito mais fácil a gente ir para o umbral do que ir para essas esferas espirituais, se você estiver com a sua consciência ainda muito denso, muito pesado, carregando ódio, ira, raiva, rancor. Como eu falei na terça-feira lá na Casa do Caminho, se você é um indivíduo que levou a vida inteira fazendo mal, destruindo, sendo um facínora, destruindo a vida alheia, você vai para as esferas superiores? Evidentemente que não. A sua densidade de peso moral da tua consciência vai fazer com que você fique em regiões sombrias, regiões do umbral, que é colônias espirituais com características de afinidade de espíritos, que é raro. E aí ele diz assim: partindo das regiões da esfera da crosta do planeta, a qual apenas para exemplificação pode ser considerada o andar térreo de um grande edifício, as regiões das esferas espirituais ascendentes podem ser comparadas aos andares ascendentes de um prédio muito alto. Essa realidade é determinada pelo grau crescente. Olha aqui, preste bem atenção. Essa realidade, minha amiga Suzana, é determinada pelo grau crescente de sutileza das matérias que forma cada andar. Assim, cada andar logo acima, bem como os habitantes, se tornam invisíveis para os habitantes do andar abaixo. Essa mesma realidade também pode ser aplicada para os homens. Estes moram nas regiões da esfera mais densa do edifício, andar térreo, sem conseguirem ver as regiões e os habitantes da primeira esfera espiritual, primeiro andar do edifício. Essa separação, determinada pelos graus de densidade das matérias das múltiplas esferas espirituais, é instrumento da justiça de Deus. Olha que coisa, né? Assim, aqui eu vou concluir. Assim, cada espírito, cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui nessa sala, que está na sua residência, onde quer que esteja, na parte da sua residência, cada espírito vive com seu perispírito nas regiões da esfera espiritual que está condizente com os seus méritos, conquistas, graus de elevação intelectual e moral e obras realizadas. E eu terminaria. Aliás, não, tem aqui eu acho que tem um texto aqui que eu acho que vocês vão gostar, não é? Sobre conceitos de beleza e feiura nas regiões das esferas espirituais. Eu acho que eu vou terminar eu posso terminar aqui? Eu vou terminar esse texto, que é interessante, que ainda dá tempo. O que vem a ser esse conceito de beleza e feiura nas regiões das esferas espirituais. James Ney, quando desencarnar, eu estarei com essa mesma aparência. O que é que vocês acham? Hein?
Sarau um Alain Delon. É, com essa eu vou até beber água, viu? Minha amiga Suzana, qual o que é o conceito de estética, de beleza? No livro Céu e Inferno, há um capítulo que Kardec fala sobre a questão do que é a beleza. A beleza ou a feiura é relativo ao nível de evolução do espírito. Os seres de outras estrelas, os alienígenas, a raça nórdica, ele nos vê, um exemplo, os arcturianos, eles são lindíssimos, muito mais belos do que a gente. Como é que a civilização dos arcturianos nos vê? Essa forma que a gente tem, uma forma densa, pesado, intestino grosso, intestino fino, rugas, hã? Careca. E a gente, para tapar, melhorar a nossa estética, a gente gasta bilhões, bilhões e bilhões de estética. A gente faz uma reforma na nossa aparência para se tornar muito mais bonito perante ao outro, mas não realizamos uma cirurgia de estética moral no mundo interno. O que precisa passar por uma estética é uma cirurgia moral da alma e não a aparência, porque a aparência engana. Olha o que ele diz aqui. A partir da segunda esfera, as regiões das outras esferas ascendentes são consideradas cada vez mais harmônicas e belas por terem sido formadas com partículas e elementos das matérias mais sutis e flexíveis. Com isso, os espíritos em evolução sentem-se sempre mais estimulados a conquistar a ascensão para o andar logo acima do imenso edifício, com os esforços que fazem e sucessos que obtêm nas missões e provas, principalmente as propiciadas pela encarnação, enobrece o uso das suas faculdades com reflexos imediatos na sutilização do perispírito. Assim, são transferidos naturalmente para andar de residência logo acima, considerando mais belo e predileto. Isso significa contém recursos, ambientes e paragens mais lindas e agradáveis, que podem ser desfrutadas com as execuções e visitas e estágios. Então, quando você vai evoluindo, você vai se tornando muito mais belo. Não tem médios videntes que narra que viu um espírito iluminado, você vai ganhando outra luminosidade e não esse peso. O nosso corpo é muito denso, é muito pesado, é uma biologia que está no seu processo de metamorfose. E olha, viu, Idma, né? Idma. Olha, Idma, agora eu vou brincar com Suzana. Olha, Idma, nesses últimos 1 milhão de evolução de Suzana, ela evoluiu muito, que há 1 milhão de anos atrás, Suzana era aquela imagem que você viu de Lucy. Sabe quem é Lucy? Aquela figura Lucy, que descobriram há 2 milhões de anos atrás, Lucy, que era o homem de Neandertal, né? A forma mais grotesca. Olha o que Suzana chegou hoje. Ela está muito mais bonita. Eu conheço Suzana pessoalmente. Está muito mais bonita. Então, na medida que nesses últimos milhares de anos, a gente saiu do homem de Neandertal, do homem do Cro-Magnon, do Homo habilis, e hoje nós estamos, o Homo erecto, e hoje nós estamos em outra fase de evolução. E estamos caminhando para modificarmos a nossa estética biológica na medida que a gente vai evoluindo espiritualmente. Então, quando você intelectualiza a matéria, a sua forma física vai se modificando,
porque o eu interior, o espírito, está se modificando. Dessa forma, os conceitos de feiura e beleza são relativos, variam muito apenas para exemplificar as regiões da esfera espiritual mais próxima da crosta da Terra, umbral, são considerados pelos espíritos que habitam as regiões da segunda esfera espiritual como conturbadas, sombrias, tristes, feias, hostis e áridas. Mas, por outro lado, consideram-se úteis, reeducativas para os habitantes temporários do umbral que precisam melhorar suas manifestações intelectuais e morais e eliminar a prática do mal, vícios, gozos materialistas e atos criminosos. As condições de vida existentes nessas regiões do umbral de penúria e pobreza espiritual são consideradas para os espíritos mais evoluídos como oportunidade de trabalho, de purgação e expiação, sempre sob a estreita vigilância dos benfeitores espirituais. Umbral, ela tem essas características sombrias porque os seus moradores é que formam com os seus pensamentos essas regiões sombrias. Então, eu vou parar por aqui e vamos agora abrir aí para a participação de todos vocês. Vamos ver aqui se tem algumas perguntas aqui no chat. Presencial, boa noite, áudio baixa, enfim. Alguém quer perguntar? Fique à vontade. Pois não, Idma? Pode abrir o microfone. Boa noite. Você está me ouvindo? Estou sim. Sobre essa questão que está rolando agora na NASA, sobre, não sabe se é o I-3 Atlas, não sabe se é uma nave espacial, se é um meteoro, o que é que você acha? Minha amiga, já me fizeram essa pergunta anteriormente, inclusive eu faço parte de um grupo de amigos que são ufólogos. Eu participo de vários grupos de ufologia. Eu, pessoalmente, ao longo da minha vida, já venho estudando ufologia. Eu prefiro não dizer nada. Está circulando agora aí nas redes sociais de que se trata de uma nave, mas a gente tem que ter usar muito bom senso. Porque assim, preste bem atenção. O livro Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo, obra esta psicografada pelo Chico, pelo espírito André Luiz, ele vai dizer que os espíritos, os co-criadores em plano maior, são espíritos puros. Esses co-criadores em plano maior, eles manipulam a matéria cósmica universal. Eles interferem na evolução dos planetas, dos asteroides, dos objetos desconhecidos. Então, vai aqui uma hipótese. Tudo no universo é manipulado por inteligências, minha amiga Edma. Inteligências que a gente não consegue entender. O universo é pura inteligência. Ultra inteligência. O Cristo que nós conhecemos, ele só ficou 33 anos. Ele tem bilhões de anos de evolução. Ele foi um dos arcanjos divinos que arquitetou
condensou, no momento que a nebulosa se desprendeu da nossa galáxia para formar o sistema solar, eles, eu digo eles, não só o Cristo, mas os Cristos solares, os Cristos planetários, esses espíritos que têm bilhões de anos de evolução à nossa frente, eles, com a sua inteligência, com a irradiação deles, eles manipularam e manipulam o fluido, a matéria, para que viesse a formar o que nós conhecemos hoje como o planeta Terra. Então, o que eu estou querendo dizer é que pode ser inteligências invisíveis. Não sabemos. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, que existem outros mundos, existem inteligências interferindo na humanidade, que tem, isso tem, e vem acontecendo, que tenha olhos de ver e ouvidos para ouvir o que está acontecendo, porque muitos de nós estamos na mesma residência. Olha o que os espíritos falaram. Nós estamos no térreo de um prédio de 10 andares. O planeta Terra é um prédio que está no térreo. E nesse térreo a gente tem contato. Não está chovendo agora aqui em Salvador? Está chovendo, está denso. Ontem teve outra tempestade aqui. A gente está pegando a parte escura, pesada da cidade. Enchentes, tumulto. Mas esse prédio, vamos dizer que o prédio tenha 100 andares. A pessoa que mora no último andar, está acima das nuvens, estão se beneficiando dos raios solares, da energia do prana divino do Sol. E tem uma visão do mundo completamente diferente da nossa. Nós estamos no terra a terra e não conseguimos enxergar a realidade do que está acontecendo. Alguns, com as suas antenas mediúnicas, têm percebido isso. A gente tem percebido isso. Vocês, quando eu digo vocês, eu estou me referindo a todos nós. Nós estamos dentro de um momento estelar, de uma constelação moral e espiritual muito delicada. O mundo está melhorando e vocês não estão percebendo que o planeta Terra está no processo cíclico de grandes mudanças. Aqueles que estão cegos não conseguem enxergar o que muitos estão vendo. A cegueira é a cegueira moral. A onda de violência, de guerra, tudo que a gente está vendo aí é um processo de transição. É que as sombras estão reagindo com o avanço da luz. Então, esse cometa, eu não posso afirmar. Mas uma coisa eu tenho certeza, que essa minha certeza é baseada em algumas hipóteses. Manipulação de inteligências invisíveis. Né? Invisíveis. Uhum. Né? Ok, obrigada. Mais alguém? Posso falar? Gente, tem alguém na minha frente? Pode falar. Oi, ó. Primeiro, Olha, desde a me dê aula um minutinho passada, aqui, que agora que eu tô vendo aqui, eu dar um abraço aqui ao meu querido amigo Barbosa. Abre o microfone aí, Barbosa. Para aí, Suzana, deixa eu falar aqui com o meu amigo Barbosa. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos. Obrigado, Barbosa. É um prazer estar aqui com Boa noite, você. Barbosa Ótima noite de estudos. Barbosa é um querido amigo nosso aqui, né? Seja bem-vindo, Barbosa. Ali, ó. Barbosa, a gente tem que aprender muito com Barbosa, viu, Suzana? Barbosa é uma das ótimo. pessoas que a gente pode apertar o pensamento de Barbosa, viu? Mais um para agregar, Ô, né? Suzana, tem aquela passagem do Evangelho que diz assim, é um recado que a gente vai dar a Barbosa, viu, Suzana? Não Sim. coloqueis a candeia debaixo do alqueires. Não esconda os seus talentos, né, Barbosa?
Então vamos Ótimo lá. que Barbosa me contribuir. Vamos lá, Suzana. Então, desde a aula passada, que eu estava querendo que você explicasse rapidamente, assim, bem professor primário, quando você fala de esferas espirituais. Porque quando a gente fala em esfera, parece uma bola, né? E uma bola são os planetas. Então, o que são, o que é que você chama de esfera espiritual? Depois, eu queria perguntar também a você sobre umbral, né? Umbral é aquilo que está na sombra, porque parece que na astronomia, umbral é o lado obscuro do Sol, né? O lado que a gente não vê, né? E aí o Espiritismo usou para isso. E eu ouvi falar também que nosso lar está também no umbral, né? E outra faixa vibratória que não é aquele umbral que a gente vê no filme tétrico, de lama, de escuridão, né? Aquela coisa bem cristã. E aí, eu queria que você falasse primeiro essas duas coisas. Agora eu tenho mais outras dúvidas também simples para a gente falar. Por Ok. favor, gente. Pois bem, quando a gente se refere a esferas, subentendemos que são níveis de vibrações. Esferas, porque os espíritos vão nos dizer que por conta de uma pobreza de linguagem, eles se utilizam de palavras figuradas. Esferas, vamos dizer que são níveis de vibrações diferentes. Esferas, vamos entender que são níveis de evolução, de padrões energéticos diferentes. Esferas, como eu falei desde a aula passada, subentende-se também como as localizações dessas colônias espirituais. Nós não temos a nossa psicosfera, não temos as camadas da Terra energética. Existem vibrações energéticas em todo o cosmos. Eu não vou sair nem... Eu só vou ficar aqui na periferia do nosso sistema solar. Eu não vou nem lá para Andrômeda, não vou nem para outras galáxias. Eu só vou ficar aqui no sistema solar. Nós moramos em um país, ou melhor, em uma cidade. Essa cidade se chama Planeta Terra. A cidade vizinha nossa, a cidade mais próxima à nossa cidade, que é o planeta Terra, é Marte. Marte é uma cidade e tem a sua psicosfera energética. Júpiter, Plutão são cidades. E entre a Terra, a nossa cidade, Marte e Júpiter, existe, vamos dizer assim, densidades diferentes, vida estuante no mundo invisível. Isso é narrado no livro Barbosa, Autobiografia de um Yogi, de Yogananda. Yogananda narra que o seu mestre, quando deixou a Terra, ele foi habitar um universo espiritual, que antes de surgir o nosso universo físico, já existia um universo espiritual cheio de vida e de civilizações em outra dimensionalidade. É porque, por questões de semântica, de pobreza de linguagem, tudo no universo é movimentado por inteligências em níveis de evolução diferentes. Com relação à sua segunda pergunta, A, mi- a segunda pergunta é sobre umbral, né? Porque eu já ouvi falar que nosso lar está na zona do umbral. E o umbral é o lado escuro, que é do sol que a gente não vê, né? Não é necessariamente como a gente pinta, né? Então, o que é umbral, né? E se nosso lar está no umbral. olha, a colônia nosso lar, como eu falei,
a colônia Redenção, que está aqui no estado da Bahia, essas colônias espirituais estão em esferas, em níveis de evolução, próximo a essas regiões do umbral. Entre nosso lar, a colônia espiritual nosso lar, e as regiões do umbral próximo à Terra, eles estão, vamos dizer assim, numa esfera de proximidade, separado por frequências de níveis bem diferentes, ok? Agora, como é constituído a matéria, as cidades, as ruas que eu já vi, aqui eu peço licença para uma experiência pessoal que eu tive em uma região do umbral, aqui em Salvador. Eu estava totalmente consciente, fora do corpo físico. Eu me aproximei de uma localização aqui em Salvador que parecia ser na orla marítima de Salvador, mas não sei dizer em que ponto de Salvador foi, mas eu tinha consciência que era aqui em Salvador. Quando eu me aproximei, eu vi um homem que ele era uma pessoa negra, de epiderme negra. Ele na terra, ele foi um negro, usando roupas dos anos da década de 70. Ele tinha um rosto muito maltratado, usando barbicha. Ele tinha uma aparência de carrancudo, de uma pessoa muito sofrida, mas também de uma pessoa ignorante. Quando eu estava totalmente consciente fora do corpo físico, quando eu me aproximei dele, eu percebi que ele estava em uma localidade, ele estava em uma banca. Você já viu essas pessoas que jogam, que tem banca de jogo de bicho? Não tem aquelas banquinhas de jogo do bicho? Ele parece que estava numa banca assim, tipo o jogo do bicho. Eu vi uma rua, uma avenida, o asfalto da avenida era de um marrom cinza, um marrom bem carregado, aquela cor de terra bem escuro. Eu senti um cheiro nauseabundo, uma atmosfera muito pesada. Eu sentia uma pressão sobre o meu peito. Quando eu me aproximei deste homem, ele me reconheceu, sabe como? Ele me reconheceu, que ele jogou em cima de mim o que nós chamamos aqui na terra de pó de... Como é o nome? O que os terreiros de Umbanda usam é um pó para você afastar maus espíritos. Você sabe o que foi que ele fez, Barbosa, quando ele me viu? Pó de Mipemba. Sim, pó de Mipemba. Ele jogou pó de Mipemba em cima de mim, porque ele disse assim: afaste de mim, seu espírito. Ele me via como um espírito encarnado que estava querendo atrapalhar ele. Ele se assustou comigo e eu me assustei com ele. Eu estava totalmente consciente, eu saí caminhando, eu estava caminhando em uma rua que era muito escura, era uma noite, mas não essa noite que a gente conhece. Era uma noite muito densa, muito pesada. Eu me aproximei de uma venda, tinha uma venda. Nessa venda tinha um senhor branco, gordo, sem camisa. Ele estava dentro de um armazém pequenininho, vendendo as suas manufaturas, os seus objetos de alimentação na região do umbral, para alimentar aqueles espíritos que ainda têm essas necessidades. Eu estava totalmente tão consciente que eu disse assim: agora eu vou tentar colocar em prática o que eu aprendi, a volitação. Então, quando eu comecei a pensar em querer volitar, eu não conseguia, eu não tinha força. Eu me lembro que quando eu estava tentando aumentar a altura e a velocidade, eu era puxado
atraído, porque a densidade era muito pesada. E eu vi essas características inúmeras vezes nessas minhas viagens às regiões do umbral, que não foi uma. Lá no canal Reencontro da Vida tem lá as minhas narrativas da minha emancipação da alma, como, por exemplo, eu encontrei uma região do umbral. Você já viu essas casas que são locas em serras? A cidade era como se fosse locas em despenhadeiros. Eu via as pessoas morando. Eram pessoas de característica, pessoas que tinham uma vida na terra e que estavam ali. Então, esses locais, ele tem o cheiro, o odor, a densidade, os móveis. Eu vi os móveis, as casas, idênticos às casas da terra, agora numa projeção muito mais densa por conta do pensamento. Se algum de vocês assistiram o vídeo de Robbie Williams, que agora me fugiu o nome do filme, A Vida Além da Vida, não me lembro agora. Amor Além da Vida. Amor Além da Vida, ali mostra, claro, ele foi para uma região do mundo espiritual onde ele encontrou a esposa que se suicidou. A maior surpresa que ele teve, o Robbie Williams, depois que ele desencarnou, que ele viu na região, no Vale do Suicida, a casa dele, que ele tinha em vida física. Só que as características da casa era a mesma casa. Agora era uma casa sombria, criado, plasmado pelo pensamento da pessoa. Portanto, como eu deixei claro na aula anterior, o umbral, ela é constituída da matéria mental dos seus moradores. Ok? Então, assim, vocês já assistiram um programa de Luciano Huck? Tinha um programa de Luciano Huck que falava sobre reforma da casa. E tinha cena que ele mostrava a casa toda destruída, toda acabada, aquelas pessoas que têm um problema de acumuladores. Eu vi cenas de casas de acumuladores, muita coisa. É uma energia tão pesada, terrível. Aquele umbral, aquela casa ali, aquelas coisas que eu vi, era terrível. Eu me lembro que teve uma cena que me chamou a atenção. Ele reformou a casa. A pessoa era um casal que eram acumuladores, era terrível. A densidade, a energia é horrível. Até o aspecto da pessoa, você acaba se caracterizando com o ambiente onde você vive. E aí o Huck, ele foi lá e fez uma reforma da casa, tirou tudo, limpou tudo, e aí 3 anos depois ele retornou. Ele mostrou a casa nova, a casa ficou linda. Ele mostrou antes, durante e depois iria mostrar 3 anos como é que estava aquela família. Sabe o que aconteceu? Quando ele retornou para aquela casa que ele tinha reformado, os proprietários voltaram a ter as mesmas características de antes, de acumuladores, e destruiu a casa toda. Quem fez isso? Os proprietários, com seu pensamento, com sua atitude, com sua ação. Então, o umbral, ele é uma região não criada por Deus, porque Deus, vamos pensar bem, Deus não criou o inferno de Dante, não criou o purgatório, inferno, são criação mental sua. Céu e inferno, como eu sempre digo. Onde é que está a justiça de Deus, Barbosa? Onde é que está a justiça de Deus? A justiça de Deus está na nossa consciência. Olha o livro que eu peguei lá na Casa do Caminho. Esse livro é lá da biblioteca da Casa do Caminho. Justiça Divina. Eu indico esse livro que tem lá na biblioteca. Eu peguei emprestado, eu vou devolver na próxima semana. A justiça divina é você que é responsável. Céu e inferno é um estado de consciência do indivíduo. Percebeu? Eu vi uma cena numa enchente que aconteceu ontem aqui em Salvador. O rapaz tentando tirar o bueiro
a casa, a rua, foi aqui em Salvador, a Casa Alagoa, a Rua Alagoa, eles tiraram a tampa do bueiro para a água escorrer dentro daquela lama escura, aquela coisa toda. E o que me chamou a atenção é que quando dentro do esgoto tinha um tubo de água clandestino passando por dentro do esgoto, isso me chamou a atenção. E aí eu disse, olha o nível de situação em que nós vivemos. Ou seja, esse é o primeiro andar da nossa casa umbral. Agora, as pessoas que estão, os espíritos superiores que estão em níveis elevados, têm outra sutileza por conta do pensamento. Eu vou concluir dizendo o seguinte. Quando eu completei 60 anos, em 2021, eu disse, eu vou comemorar. Meu amigo Barbosa sabe que eu sou ciclista e Barbosa também é ciclista. Ainda está pedalando, não está, Barbosa? Olha, quando eu completei 60 anos, em 2021, eu disse, eu vou comemorar pedalando. Eu estava em Dias d'Ávila, no sítio, no período da pandemia, estava chovendo demais, estava caindo um temporal, as nuvens estavam pipocando ali entre Dias d'Ávila, Mata de São João, São José do Avena, Praia do Forte. Eu saí de Dias d'Ávila por Mata de São João, São João do Avena, para sair lá em Praia do Forte. E a minha genitora me disse, James, você vai sair debaixo desse temporal pedalando? Eu disse, vou, minha mãe. Eu coloquei a minha capa, me arrumei tudo, relampejava. Eu pedalei 60 quilômetros sozinho, debaixo de chuva, estrada de lama, naquele período de 2021. Mas eu estava, Barbosa, tão feliz, aqueles pipocos do relâmpago, aquela chuva, aquela lama que eu peguei na estrada, a bike cheia de lama, eu todo sujo de lama. Você sabe qual era o meu sentimento, Suzana? Você sabe qual era o meu sentimento? Eu estava tão feliz, Barbosa. Eu estava numa felicidade. Aquela lama que caía em cima de mim, aquela chuva. Eu posso mandar o vídeo aí para você ver aí o que foi que eu passei. Ali para mim era uma felicidade, que para outro poderia ser umbral, poderia ser, mas para mim era uma felicidade. É tudo um estado de consciência, como você vê a situação em que você está inserida no momento. Céu e inferno é um estado de consciência. Para um pode ser um inferno, enfim, e para outros não. Percebeu? Pode falar, Barbosa. Pode abrir. Eu só refletindo aqui, só pensando um pouco aí, mas é isso mesmo, Jamerson. A gente, a nossa consciência, né, nosso condicionamento, né, nossa vibração, nosso campo vibratório é que vai definir ali onde estaremos e com quem estaremos, né? Pois é. Sabe as verdades, palavras suas aí. Pois é, né? Então, Barbosa... Ô, James, eu tinha mais uma pergunta de hoje. Pode fazer ou já passou do tempo? Enquanto o Rafael não falar nada, você pode... Você fazer. Fala das colônias espirituais aqui no Brasil, na Bahia, né? E aí você fala que a de São Paulo foi a primeira. Aí eu pergunto a você, essas colônias, elas só foram formadas na espiritualidade depois da chegada dos católicos aqui ao território que era habitado pelos indígenas? Então, no tempo antes da descoberta do Brasil, os indígenas não tinham colônias espirituais aqui para abrigá-los? E nós temos tantos indígenas, né? Inclusive o dirigente da Casa do Caminho, Seguratã, é um indígena, né? Então não tinha colônias. As colônias só foram firmadas quando os católicos chegaram aqui? Absolutamente que não. Pergunta de historiadora, viu? Muito boa. Olha, essa pergunta de Suzana foi muito boa, viu, Suzana? Muito pertinente. Evidentemente que não. As colônias que eu citei um exemplo,
a colônia Redenção, a colônia Redenção, ela foi criada por Joana de Ângeles. Mas não tinham outras colônias? Não, são inúmeras colônias. Você me pediu para responder, eu vou lhe dizer. Eu vou chegar às colônias espirituais dos indígenas. Não é? O Brasil só tem 500 anos. Ou seja, tem colônias mas espirituais. Já tinha gente desde que. Não, planeta. Sim, né? deixa um exemplo. Eu não vou falar das colônias espirituais de 10 mil anos atrás. Desde que a humanidade começou a ter civilizações humanas, já existiam as colônias espirituais. Essas colônias espirituais, elas foram se multiplicando, se desenvolvendo na medida que houve a multiplicidade e o desenvolvimento das civilizações humanas. Desde o primórdio da história das civilizações humanas, da história da humanidade, sempre teve colônias espirituais, certo? Então, assim, a colônia espiritual Redenção, ela foi arquitetada por Joana de Ângeles e por Francisco de Assis há séculos atrás. A colônia espiritual Alvorada Nova, essa colônia, ela tem uma característica muito dos antigos jesuítas e que tiveram essa necessidade. Quando os jesuítas chegaram ao Brasil, já existiam civilizações. Se vocês lerem o livro 1498, aqui já tinha grandes comunidades de indígenas. É evidente que esses espíritos tinham cidades espirituais em esferas espirituais. Que já havia colonizações nas esferas espirituais, onde esses espíritos tutelares ajudavam os verdadeiros herdeiros da nossa terra, que são os índios. Já tinha. Na medida que a humanidade foi crescendo, o número de espíritos reencarnados, foram surgindo novas colônias espirituais para receber colonizadores de outras esferas planetárias. Como, por exemplo, não está tendo a COP30 ali em Belém do Pará? Olha que poucas pessoas sabem disso. E André, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou perguntar a André Trigueiro, que ele está lá. Ele está cobrindo lá a COP30, André Trigueiro. Preste bem atenção no que eu vou dizer. A COP está acontecendo ali, em Belém. Belém está no território da região do Amazonas. No Amazonas tem uma colônia espiritual ultra evoluída. Essa colônia espiritual, narrada por Filomeno de Miranda, é uma colônia espiritual que trabalha com os espíritos da natureza. É uma colônia que recebe espíritos oriundos de outras galáxias, imigrantes de outras galáxias, espíritos imigrantes de outras galáxias que vão reencarnar não só no Brasil, no mundo. Os espíritos de Alcione, como ele narra no livro, me fugiu o nome agora, a obra do Filomeno de Miranda, esses espíritos de Alcione, eles são oriundos dessa galáxia, da estrela de Alcione, e que muitos deles estão estagiando nessas grandes colônias, principalmente uma colônia espiritual que me fugiu o nome agora, que está ali no território do Amazônia, que a característica física, preste bem atenção, a característica física dessa colônia espiritual ali na região do Amazonas é algo assim sublime. Foi lá que no período da pandemia, em julho de 2020, o planeta entrou em lockdown, havia um desespero humano. Os diretores espirituais da América do Sul, os espíritos mais evoluídos do território brasileiro se reuniram na colônia espiritual lá no Amazonas, aonde o espírito Ismael, que é o guia espiritual do Brasil, se materializou. Preste bem atenção.
O espírito mais evoluído no nosso território brasileiro é o mentor espiritual do nosso país, que é Irmão Ismael. Ele se materializou nessa colônia espiritual oriunda de Ismael, o filho de Abraão? o espírito Ismael. Sim, o Ismael, o filho de Abraão. Não sei, não me lembro agora. Eliu, acho que ele teve a encarnação como outro Eliu. Ismael, tá. Eliu. Ele, oriundo de esferas altamente superiores, se materializou nessa colônia espiritual que é muito elevada. Então, assim, as colônias foram surgindo à medida em que nós fomos recebendo imigrantes de outras estrelas. Foi por isso que eu disse, Barbosa, que hoje nós temos uma população de 8 bilhões de seres humanos. Mas ao tempo de Jesus era 200 milhões. 2025 anos se passaram. A população é de bilhões. Então, de onde vieram esses outros bilhões de espíritos encarnados, se ao tempo de Jesus só tinha 200 milhões de habitantes e hoje nós somos bilhões? De onde é que vieram esses espíritos? Oriundos. Muitos de nós somos imigrantes de outras estrelas e que, na medida que o planeta Terra foi se popularizando mais, eles foram criando verdadeiras colônias espirituais para abrigar os recém-chegados de outras regiões siderais, para se adaptar com seu perispírito a uma nova realidade, o que a gente chama os decaídos, né? Os decaídos, né? Enfim, gente, já avançou, vamos... Entendi perfeitamente, muito obrigada, viu? Eu vou pedir a você, Suzana, para... Ah, não peça não, hoje eu não estou com uma boa vibração, não peça não. Dona Ídima está com a cara aí tão boazinha. Peça não, hoje minha vibração não está de concentrar, não. Tá bom então, minha irmã. Vamos compreender. Desculpe, viu? Vamos agradecer a todos os nossos queridos amigos. Manter sempre a serenidade, a pacificação em nossos corações. Que o estudo de hoje possa ter nos esclarecidos, ampliando a nossa consciência, as nossas percepções. A esses irmãos e humanidades que se encontram nos leitos dos hospitais, a minha mãe Vanilda Menezes, que já retornou para sua residência, está em um leito de recuperação. Que as nossas sinceras vibrações possam chegar à minha genitora, a todas as nossas mães, que tanto precisa do nosso amor, do nosso carinho. Que o Mestre Jesus ilumine a mente e o coração de cada um de nós. Muita paz, gratidão. Obrigada, viu?